Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erison e vamos dar continuidade ao resumo do game que nós já concluímos. O game é The Order 1886. The Order 1886 é um videogame de ação-aventura em terceira pessoa, produzido pelo estúdio Red Hat Down, com a colaboração do SE Santa Monica Studio. Foi publicado pela Sony Computer Entertainment em exclusivo para o PlayStation 4 a 20 de fevereiro de 2015. The Order 1886 foi anunciado durante a conferência de imprensa da Sony na Electronic Entertainment Expo, em junho de 2013. A história fala de um grupo de cavaleiros conhecidos como a Ordem, The Order no original. Uma força de indivíduos dedicados, fundada há séculos pelo rei Arthur para confrontar criaturas hostis. A ação decorre em 1886 numa realidade alternativa, em que Sir Galahad é um dos mais respeitados cavaleiros da Ordem. Sir Galahad e 3 dos seus mais leais parceiros irão precisar de toda a ajuda para lutar contra os rebeldes e outras ameaças que espreitam Londres neo-vitoriana. The Order 1886 teve uma recepção mediana por parte dos críticos. Nos sites de críticas agregadas, Gaming Rankings e Metacritic tem a pontuação de 64,65% e 65%, respectivamente. Os críticos foram consensuais ao afirmarem que o ponto forte do jogo são os aspectos gráficos, o mundo fantástico, os níveis de produção e o desempenho técnico, com alguns mesmo a referir ser o melhor que viram numa console. Mas que, no entanto, o jogo tem demasiados erros, difíceis de superar, incluindo a longevidade e a excessiva utilização de Quick Time Events e de elementos cinematográficos, alienando o jogador da experiência. The Order 1886 foi distinguido com o prêmio Efeitos Especiais numa produção em tempo real, atribuído nos Visual Effects Society Awards de 2016. Sinopse. Personagens. O jogo tem 4 protagonistas da mesma equipe, que adotam o nome dos cavaleiros originais de Rei Arthur. O mais velho é Sebastian Mallory, o segundo a ter o nome Sir Percival, descendente de Thomas Mallory, que no século XV escreveu Le Morte d'Arthur, o definitivo texto arturiano. Um grande amigo de Grayson e é um dos melhores cavaleiros da história da Ordem, Grayson, controlado pelo jogador, é o terceiro que tem o título Sir Galahad e tem lutado durante séculos contra inimigos. Vê Mallory como mentor, Lafayette como amigo e Isabeau como um potencial romance amoroso. Isabeau Dargiel é uma das mais novas cavaleiras da Ordem, mas bem mais velha que a sua aparência. Como a última Lady Igraine, Isabeau foi aprendiz de Grayson, e se não fosse o compromisso para com a Ordem, sua amante. Marquês de Lafayette foi um oficial militar francês na Revolução Americana e na Francesa. A sua experiência e conhecimento conseguiu a atenção da Ordem
e Mallory acabou por convencê-lo a juntar-se. Como é o mais novo do grupo e aprendiz, não tem nome de um cavaleiro. A ordem é parte essencial do reino e o seu conselho está bem escondido dentro das paredes do governo. Entre as ameaças à ordem encontram-se os chamados half-breeds, mestiços, monstros de diversas espécies que evoluíram, tornando-se uma ameaça formidável e mortal para o domínio da humanidade. Uma espécie em particular tomou domínio sobre as terras do norte da Europa e ameaçou as regras do homem durante séculos. Licantropo, Lycans, era o nome dado pelos humanos para as espécies de half-breeds, que adquiriram certos traços de lobos e felinos. Ao vê-los, as pessoas comparam o seu aspecto com os mitos e lendas de lobisomens, que tinham sido contadas de gerações em gerações. O que os licantropos falta em números, eles formam pura força e agilidade. E tem se revelado alguns dos inimigos mais mortais que a Ordem enfrentou. Na forma humana, permanecem impossíveis de identificar e, como tal, escondem-se à vista entre a população. Para além dos licântropos, existem os rebeldes, que declararam guerra à Ordem e ao governo opressivo que esta representa. Tanto os Lycans como os rebeldes são uma ameaça à cidade de Londres. E a Ordem tem assim de enfrentar inimigos em todas as frentes. Cenário: o jogo tem lugar na cidade de Londres em 1886, durante a Era Vitoriana. Numa realidade alternativa que combina elementos de steampunk e ficção científica. São recriados vários locais icônicos da cidade inglesa, incluindo o Palácio de Westminster, Mayfair, Whitechapel e o Big Ben. A cidade funde os novos avanços da tecnologia provocados pela Revolução Industrial e os séculos de batalha entre os humanos e os half-breeds. Controvérsia: um vídeo que mostra todo o jogo e com duração de cerca de 5 horas foi revelado na internet antes do lançamento oficial. Como The Order 1886 é um jogo que não tem multijogador e tem um preço inicial de venda ao público elevado, foram levantadas algumas preocupações e controvérsias sobre o valor do jogo. Bruno Galvão, do Eurogamer PT, compara o jogo com Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, onde a controvérsia não se focou na qualidade do produto em si, mas antes na longevidade que os jogadores têm do mesmo, parecendo indicar que estamos perante consumidores mais conscientes que se preocupam com algo além da componente visual. A percepção do valor estabelecido na hora em que o consumidor troca os seus preciosos euros por um videojogo é agora diferente. Mais sério e mais ponderado. Num outro artigo de opinião, Matt Martin, do site VG247, diz que, por muito bom que The Order 1886 seja, não vale $60. Não justifica gastar esse dinheiro por um jogo que só se vai entreter 6 horas ou menos. The Order 1886 é um anacronismo, desincronizado com o mercado e em negação com o público que já evoluiu há muitos anos a esta parte. Ru Weirasuiria,
fundador da Read It Down, defendeu o jogo ao dizer que é uma questão de qualidade, não quantidade. Andrea Pessimo, um dos técnicos do estúdio, também respondeu sobre a duração, ao afirmar que dura cerca de 8 a 10 horas para terminar, se o jogador jogar a um ritmo e dificuldade normal. Dana Jan, diretor do jogo, também se pronunciou em relação ao assunto. Tivemos este ódio injustificado, custe o que custar. As pessoas simplesmente procuram uma razão para atacar o nosso jogo. O motivo para odiá-lo. Estou entusiasmado por ouvir o que é que as pessoas que na verdade jogaram ao jogo pensam sobre ele. Qual é a sua opinião em relação à quantidade e qualidade da produção? Acho que a maioria das pessoas ficarão satisfeitas com o jogo. Resumo. Eu gostei muito do game The Order 1886. Pelas suas armas, sua jogabilidade, sua ação. Os gráficos nem se falam, são fenomenais. Mas uma coisa que eu detesto e volto a enfocar são os Quick Time Events. Eu detesto Quick Time Events. Inclusive, nas duas lutas que você tem com os Lycans, que são as principais, tem Quick Time Events. E isso, pra mim, estragou o jogo por completo. Mas é um game que eu recomendo. A duração é curta? É curta. Rapidinho você finaliza o jogo. Mas o uso das armas é legal, o combate é legal. Os combates que você tem com as armas. E a jogabilidade é boa. Agora, não justifica o valor do jogo a um preço alto, preço cheio. Se vocês encontrar ele de 30 a 50 reais, compensa. Acima disso, não. Aqui vai mais uma vez o agradecimento. Aqui quem fala é o Erison. Valeu, falou e fui para todos vocês.